O vinho, parte 2. No território europeu, os mais antigos registros de viticultura remontam à Grécia, pois na literatura grega do período é possível encontrar várias fontes que descrevem o processo de vinificação, realizado com gesso parcialmente desidratado e cal. Não demorou muito para que o vinho chegasse ao Antigo Egito pelas mãos dos gregos, onde passou a desempenhar um papel importante nos rituais e cerimônias religiosas. Os antigos gregos também foram os responsáveis por introduzir o vinho em suas muitas colônias, em territórios que hoje ocupam a Itália, a França e a Península Ibérica, onde estão Portugal e Espanha. O vinho era uma parte tão importante da cultura grega que era representado através de Dionísio, deus das festas e da diversão, que para os romanos era conhecido pelo nome de Bacco. Durante a época do Império Romano, a produção do vinho evolui consideravelmente com a descoberta de um grande número de variedades de uvas, o aperfeiçoamento das técnicas de cultivo das vinhas e a criação de barris de madeira para o armazenamento e transporte da bebida. Na história do vinho, o ano de 476 marca a deposição do imperador Rômulo Augusto e a queda do Império Romano, quando se inicia então o período histórico conhecido como Idade Média. Nessa época, o vinho já era uma parte importante dos ritos da Igreja Católica, como na comunhão, onde representa o sangue de Cristo. Além disso, a Igreja também era uma grande proprietária de terras, utilizando seus mosteiros para a produção da bebida. Os exploradores trouxeram consigo da Europa as vinhas para o Novo Mundo, iniciando a viticultura em países como México e Peru, e mais tarde no Chile, Argentina, Uruguai e Brasil. Fases da criação do vinho. O primeiro passo para a produção do vinho, claro, é a colheita das uvas, que pode ser realizada de maneira manual, com o uso de tesouras próprias para a retirada dos cachos, ou de maneira mecânica, com maquinário especializado, sendo que alguns produtores optam também por combinar esses dois processos, manual e mecânico. As uvas são colhidas em diferentes épocas do ano, de acordo com o seu período de maturação ideal. Algumas variedades têm a sua maturação precoce, devendo ser colhidas antes das demais, enquanto outras apresentam maturação tardia, devendo permanecer nas vinhas por um maior período de tempo. Além da variedade da uva, outros fatores que impactam na definição da época de vindima são o clima e o terreno, e por isso é importante que a equipe da viticultura esteja sempre atenta aos sinais da maturidade, para garantir que os frutos sejam colhidos no momento ideal. Os produtores também definem qual é o melhor momento do dia para colher as uvas. Alguns preferem à noite, enquanto outros nas primeiras horas da manhã. Não é recomendado que os frutos sejam colhidos ao meio-dia ou durante a tarde, quando o sol está muito forte.
A seleção dos melhores cachos pode ser realizada ainda no vinhedo ou nas mesas de seleção, após os frutos chegarem à adega, e o processo de seleção pode ser manual ou mecânico. Desengasse e esmagamento das uvas. A próxima etapa, depois da colheita, na produção do vinho, é o desengasse das uvas, que consiste na separação das bagas ou grão da uva do engaço. E o que é o engaço? É o esqueleto de sustentação do cacho antes do esmagamento. Então, a próxima etapa é o desengasse, pois nesse processo, os ramos que sustentam as uvas nos cachos, que são chamados de engaço, são retirados. Esse é um passo muito importante, pois o engaço pode adicionar um sabor amargo ao vinho. Após o desengasse, as uvas seguem para o esmagamento, que quebra as cascas e fragmenta as polpas de maneira a extrair o máximo de mosto com o mínimo de desperdício. Hoje em dia, na maior parte das vinícolas, o esmagamento é realizado de maneira mecanizada, mas alguns produtores ainda optam por realizar esse processo de maneira manual, onde as uvas são colocadas em tanques e pisoteadas. E vocês já devem ter visto essa imagem em vários filmes. Prensagem do mosto. Após o desengasse e o esmagamento das uvas, é realizada a prensagem do mosto, e nesta etapa uma prensa realiza a separação das cascas e das sementes do suco da uva. Esse processo só é realizado na produção de vinhos brancos, não sendo utilizado para tintos e rosés. Maceração pré-fermentativa. Essa maceração é uma técnica opcional, não sendo obrigatória para a produção do vinho, pois algumas variedades de uvas não se adaptam bem a esse processo, cujo principal objetivo é a extração primária dos aromas. Nesta etapa, as uvas são mantidas sob baixas temperaturas nos depósitos de fermentação, podendo aí permanecer por algumas horas para vinhos brancos e até algumas semanas para vinhos tintos. Fermentação alcoólica é uma das partes mais importantes no processo de produção do vinho, e nessa etapa são adicionados micro-organismos que convertem o açúcar em álcool, conhecidos como leveduras. Essas leveduras são acrescidas ao mosto, são esses micro-organismos. Então, essas leveduras, esses micro-organismos acrescentados, podem ser nativas ou selecionadas. As leveduras nativas, também conhecidas como indígenas, são aquelas encontradas na atmosfera ou na casca da própria uva. Já as leveduras selecionadas são cultivadas em laboratório. E aí o processo de fermentação pode ser realizado em tanques ou cubas de aço inox, como vocês veem aí na imagem, tanques de concreto ou também em barricas de carvalho. E durante essa etapa é importante que a temperatura seja controlada e monitorada
para evitar o aparecimento de fungos. Maceração pós-fermentativa. Assim como a maceração pré-fermentativa, a maceração pós-fermentativa também é opcional. E nesse processo, o vinho já fermentado é mantido nos depósitos, visando melhorar a extração de taninos e antocianos. Durante a maceração, é comum que as cascas das uvas sejam empurradas para cima do mosto, formando um chapéu. Elas ficam todas ali em cima. Esse é o processo manual e normalmente utilizado para lotes menores de vinho. Fermentação malolática. É um processo espontâneo que transforma o ácido málico em ácido lático. Caso o produtor queira interromper essa etapa de fermentação, é necessário que ele adicione um conservante ao vinho, geralmente o anidrido sulfuroso. Nos vinhos tintos, a fermentação malolática é responsável por agregar opulência, corpo e complexidade aromática. O vinho fica mais encorpado, mais escuro, um aroma bem forte. Por conta disso, a maior parte dos produtores opta por realizar a fermentação malolática nos tintos, porque os tintos geralmente são os mais encorpados. Já no caso dos vinhos brancos, a fermentação malolática acaba por diminuir o frescor e a acidez. Tendo isso em vista, a maior parte dos produtores opta por interromper a fermentação malolática nos brancos ou realizá-la apenas em uma pequena porcentagem do vinho. Trasfega é o nome que se dá ao processo de transferir o vinho de um tanque para outro, separando o líquido dos resíduos sólidos que se depositam no fundo do tanque, como películas e sementes. Essa é uma etapa importante, pois evita que sabores e aromas indesejáveis sejam transferidos ao vinho. Filtragem é uma etapa opcional também na produção do vinho. Nela, o vinho passa por uma série de filtros com diferentes porosidades que retiram pequenos sedimentos que podem deixar a bebida com uma aparência turva. A filtragem gera grande controvérsia entre os produtores. Enquanto alguns valorizam a aparência límpida que esse processo proporciona, outros afirmam que o vinho é mais puro quando não é filtrado, porque sem a filtragem ele fica mais grosso, mais encorpado, mais pesado. E alguns preferem o vinho assim, outros já preferem uma aparência límpida, sem estar turvo. Clarificação e estabilização. A clarificação é um processo onde são utilizadas proteínas da clara do ovo, que absorvem e depositam no fundo do tanque partículas sólidas que estejam em suspensão no vinho. Ela faz com que essas partículas desçam no tanque, fiquem lá no fundo. Assim como a filtragem, a clarificação também é uma etapa opcional na produção de vinho. Alguns usam, outros não. Após a fermentação, também é realizada a estabilização do vinho em 3 etapas. O vinho tem que ser estabilizado. A estabilização ao calor, que evita que a bebida se torne turva quando em altas temperaturas.
A estabilização ao frio, que evita a formação de cristais no vinho quando ele é submetido a baixas temperaturas. E a estabilização microbiológica, que evita que a bebida passe por novas fermentações após ser engarrafada. Envelhecimento. O amadurecimento ou o envelhecimento do vinho é uma etapa essencial do processo de produção, conferindo maior complexidade aromática à bebida. É o envelhecimento que vai dar o aroma. Quanto mais velho, mais amadurecido o vinho, mais aroma ele terá. Esse é um processo que pode durar de alguns meses até vários anos. O envelhecimento pode ser realizado em tanques de aço inox ou concreto, que preservam o frescor e o caráter frutado, geralmente utilizado para vinhos brancos e tintos jovens. Os barris de carvalho, como vocês veem na imagem, são a forma mais tradicional de amadurecimento dos vinhos tintos, adicionando camadas de aromas, como de especiarias, notas tostadas e defumadas. Alguns vinhos brancos, como os produzidos com a uva Chardonnay, beneficiam-se do envelhecimento em carvalho naqueles barris, ganhando corpo e textura amanteigada. Os principais barris utilizados no envelhecimento são os de carvalho francês, americano e eslavo. Dependendo do estágio de vida do barril, ele pode adicionar diferentes características ao vinho. Barris de carvalho novos ou de primeiro uso apresentam uma maior transferência de aromas e sabores à bebida. A partir do terceiro uso, os barris tornam-se inertes, tendo como principal foco a microoxigenação do vinho. Ou seja, os melhores barris são os novos, né? Aqueles que apresentam maior transferência de aromas. Isso lembra alguma coisa? Vinho novo em odres velhas não dá certo, tem que ser em odres novos. Envase é o processo no qual o vinho é acondicionado na garrafa e onde é colocado o rótulo e a rolha ou a tampa metálica para fechamento. Alguns produtores optam por deixar o vinho estagiar na garrafa por um dado período antes de ser comercializado. Benefícios. Você, em algum momento da sua vida, com certeza já ouviu aquela famosa frase: vinho é o melhor remédio. Primeiro de tudo, é essencial falar que o vinho é rico em compostos nutricionais muito importantes para a nossa saúde. Esses compostos são os polifenóis e eles trazem inúmeros benefícios quando consumidos de forma equilibrada, além, é claro, de oferecer prazer e bem-estar indescritíveis. Foque nos nomes flavonoide e resveratrol. Eles são substâncias que contam com ações antioxidantes, anti-inflamatórias e vasodilatadoras. Basicamente, o vinho é rico em compostos nutricionais muito importantes para a nossa saúde. São os polifenóis. Esses compostos contam com ações que podem atuar em diversas áreas do nosso corpo, como na menor deposição de colesterol e placas de gordura nas nossas artérias. Além disso,
eles atuam na prevenção de doenças degenerativas e do coração, do câncer, da osteoporose e do envelhecimento precoce. Vale dizer que também auxiliam no bom desempenho do sistema imunológico, na proteção contra infecções e no aceleramento do metabolismo. E ainda melhoram a memória, as funções motoras, hepáticas e renais, e o funcionamento saudável do sistema gastrointestinal. Lembre-se, o álcool encontrado no vinho atua como um vasodilatador natural, auxiliando a controlar a pressão sanguínea. Quem consome vinho pode perceber benefícios como redução da pressão arterial, por conta da sua ação vasodilatadora, menor volume de colesterol ruim, o LDL, circulante no sangue, maior volume de colesterol bom, que é o HDL circulante no sangue, menores riscos de desenvolvimento de tromboses e derrames, menor riscos para apresentar quadros de AVC, proteção cardiovascular contra quadros de infarto. Mas não se esqueça, existem contraindicações de consumo para alguns grupos de pessoas, como gestantes, portadores de doenças no fígado ou pâncreas, pessoas que usam medicamentos controlados e fazem controle de peso. Vinho faz bem para a circulação sanguínea, isso é fato. Vinho não engorda, mas não é bem assim. Algumas pessoas consideram vinho como um remédio e até usam isso para beber cada vez mais. Outras, no entanto, evitam consumi-lo por possuir um teor alcoólico bem maior do que a cerveja. Verdade seja dita, vinho é uma bebida alcoólica e, como tal, tem seus riscos. Segundo pesquisas, basta uma taça diária para diminuir em pelo menos 11% o risco de infecção por bactérias que causam uma série de doenças como úlceras, gastrites e muitos tipos de câncer. Isso sem falar que o vinho é a única bebida alcoólica que não afeta o sistema imune quando tomado na quantidade certa. De acordo com estudos, beber moderadamente, principalmente em idades mais maduras, a partir dos 40, fortalece os ossos, veias e artérias, prevenindo muitos problemas que podem surgir no futuro, como osteoporose e varizes. Dentre todas as bebidas alcoólicas, o vinho é a bebida que tem menos calorias, se bebido moderadamente. Um estudo relata que os que haviam consumido vinho nos últimos 30 dias apresentaram menor tamanho abdominal. E talvez o melhor de tudo, o teor alcoólico do vinho, nem tão baixo quanto de uma cerveja, nem tão alto quanto dos destilados, encoraja o corpo a queimar calorias por até 90 minutos depois de beber. Assim, 2 taças de vinho por dia aumentam o colesterol bom e diminuem o ruim, mas não basta beber. Para que faça efeito, é preciso se mexer, caminhar e fazer exercícios. Beber vinho moderadamente por anos deixa mais lenta a degeneração da retina e ainda previne os riscos de cegueira e também ajuda a preservar a memória, mesmo na terceira idade,
Isso porque o vinho previne a coagulação do sangue e reduz a inflamação dos vasos, ambos relacionados ao declínio da memória. O vinho na Bíblia. O que representa o vinho na Bíblia? A Bíblia conta que, após descer da arca, Noé plantou uma videira para celebrar a vida, e desde então o vinho simboliza a alegria. Para os judeus, a bebida é uma forma de bênção e é consumida em diversas ocasiões. O vinho serve como uma espécie de fio condutor das comemorações judaicas. Segundo as práticas daquela época, após a colheita, as uvas eram pisadas por escravos e, após a fermentação, vinhos diferentes eram produzidos para estratos diferentes da sociedade. Adicionavam-se ao vinho, naquela época, mel, água, ervas, especiarias, além de pó de mármore e clara de ovo. No Antigo Testamento de toda a Bíblia, apenas o livro de Jonas não faz menção ao vinho. E, de acordo com os seguidores de Moisés, a primeira visão do que seria a terra prometida, quando eles foram olhar, foi o quê? Um cacho de uvas. Estas afirmações positivas se misturam com aquelas negativas, que se referem, sem dúvida, ao efeito inebriante que se transforma na perda da razão e da lucidez, como na ocasião de um pecado gravíssimo de um dos filhos de Noé. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Gênesis 9, versículo 21. No livro de Provérbios, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Provérbios 2, versículo 1. Esse texto se refere ao homem que não para mais e se perde de beber, que está agarrado ao vinho. O vinho também desvia a mente de qualquer um, mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Isaías 28, versículo 7. E em Jeremias, assim como em Apocalipse 17, Babilônia é inebriante como o vinho e leva à ruína. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Jeremias 51, versículo 7. Nas suas cartas, Paulo recomenda a Timóteo a beber um pouco de vinho. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5, versículo 23. Mas também avisa contra o risco de abuso, que pode causar a incapacidade de realizar as tarefas mais delicadas. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho,
não cobiçosos de sórdida ganância. 1 Timóteo 3, versículo 8. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Tito, capítulo 2, versículo 3. Quando Paulo aconselha Timóteo a não continuar bebendo somente água, mas também um pouco de vinho, a razão é puramente medicinal, como ele mesmo evidencia na explicação, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo também exorta os crentes a não se embriagarem com vinho no qual há dissolução. Efésios 5, versículo 18. E aos diáconos a não serem inclinados a muito vinho, como vimos. Alguns alegam, com base nessa última declaração, que não podemos consumir muito vinho fermentado, mas um pouco sim. Porém, à luz de outras declarações de Paulo, como 1 Coríntios 3, 16 e 17, 6, 19 e 20 e 1 Timóteo 3, 2 e 3, podemos inferir que a mera diminuição no consumo de vinho fermentado não é o ideal divino, só a diminuição, mas apenas um paliativo que deve culminar na completa abstinência. Em outra passagem, Jesus cita uma parábola em que fala sobre não se colocar remendo de pano novo em roupa velha e vinho novo em odre velha. Em Mateus 9, versículos 16 e 17, Marcos 2, versículos 21 e 22 e Lucas 5, versículos 36 a 38, respondendo à indagação dos discípulos de João Batista acerca do jejum. Os discípulos de João queriam saber por que eles e os fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não. O significado da parábola do remendo novo em pano velho e o vinho novo em odres velhos diz respeito ao contraste que existe entre o que vinha antes, no Antigo Testamento, entre a lei mosaica e a nova aliança, o que vem no Novo Testamento. Essa parábola fala que as velhas formas cerimoniais da lei mosaica são inadequadas à nova aliança em Cristo, à mensagem do Evangelho da Graça, e que é inapropriado tentar costurar a nova aliança nas antigas práticas cerimoniais judaicas. Ou seja, aquilo tudo que estava no Antigo Testamento eram sombras do que viria com a vinda de Jesus, e aquilo acabou. Tudo isso significa que os rituais da antiga aliança apenas apontavam para a nova aliança, apontavam para Cristo, e eles cumpriram seu papel e cessaram, acabou. Tentar continuá-los após a chegada do Messias seria a mesma coisa que usar remendo novo em pano velho ou colocar vinho novo em odres velhos. Por exemplo, tentar fazer com que os gentios fossem circuncidados, que era o que acontecia com os judeus, era uma prática antiga, da antiga aliança, não ia dar certo. Era a mesma coisa que colocar um vinho novo em um odre velho. Não dá certo. Por que não dá certo? Porque o vinho novo tem muito gás e acaba danificando os odres velhos. Por isso se coloca num odre novo.
assim como nós vimos lá os barris. Então, tudo aquilo que era do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ficou para trás, eram sombras que ficaram. E dali para frente houve uma nova aliança. E o vinho novo viria em odres novos. Outro fato inesquecível é o da última ceia. Sim, o reino de Deus é para muitos, mas nem todos estão interessados. Por isso, Jesus pôs o dedo na ferida, rebateu a indiferença e a opressão, nomeadamente por parte de quem explorava em nome da religião oficial, os fariseus, E assim foi condenado à morte pelos sacerdotes e mandado executar pelo representante do império, Pôncio Pilatos. Claro que nós sabemos que tudo já estava determinado por Deus e ele realmente veio para morrer. Nas vésperas da sua entrega, ofereceu uma ceia, a última ceia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, versículos 26 a 28. Jesus também disse que não voltaria a beber do fruto da videira. E é esta esperança, a esperança do vinho novo, na plenitude da festa e da alegria no reino de Deus, que de uma maneira ou outra anima todos. Ele disse que não voltaria a beber, a não ser quando houvesse a plenitude da festa, o tempo fosse chegado e no reino de Deus ele voltaria a beber com seus apóstolos, seus discípulos também. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Essa passagem está em Marcos 14, versículos 22 a 25. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, versículos 9 e 10. Jesus é digno de abrir os selos. Ele é o Cordeiro de Deus, que não voltará como cordeiro, mas virá como leão de Judá. Ele veio manso como um cordeiro, mas voltará como um juiz. Ele é o príncipe da paz, o alfa e o ômega. E tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito:
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19, versículo 16. De acordo com o que o Senhor Jesus falou, essa deve ser a nossa esperança, de que Ele virá e novamente tomará vinho conosco, com os seus discípulos, com os seus apóstolos e todos que o seguem. Porque essa esperança é que nos dá força para superar todas as tribulações, em nome de tudo que Ele nos deixou. Então, vamos meditar. A sua esperança está firmada em quê?